Meus amigos, que Jesus nos ajude a realizarmos o nosso trabalho com proveito, acertando ao máximo e errando ao mínimo, se Deus quiser. Hoje nós estamos fazendo o 12º comentário sobre os temas de mediunidade. Então nós achamos que 12 capítulos, temos material bastante para quem desejar estudar a mediunidade. Mas hoje nós gostaríamos de, nesse capítulo, fazermos uma síntese a respeito do assunto. Vejam só, amigos, o Evangelho de Jesus é aquele código de princípios morais do universo. E muitas vezes nós perguntamos, o que é o Espiritismo? É a mesma coisa. É que o código de princípios morais do universo, que é o Evangelho de Jesus, foi trazido à Terra numa linguagem pouco clara para os nossos dias atuais. Aqueles povos da época eram povos pastores, eram povos extremamente simples, não havia qualquer forma de educação, de cultura. Era uma época em que atendia-se apenas às necessidades de sobrevivência. E a língua da época era compatível com essas necessidades. O mundo evoluiu muito e nós chegamos aos dias de hoje com conceitos, com necessidades éticas, necessidades intelectuais profundamente mais vastas do que as necessidades daquela época. Entretanto, nos causa, assim, uma impressão muito positiva como um espírito conseguiu trazer esse código universal para a linguagem humana numa época como aquela. Então, os planos dos espíritos responsáveis pela vida terrestre, pela evolução da Terra, quando apareceu a mínima chance do Evangelho chegar à Terra, então Jesus veio trazer o seu recado. Então, na verdade, o estudo da mediunidade é um estudo que se respalda no Evangelho. Ou, em outras palavras, se nós queremos ser médiuns com eficiência, temos que nos escudar no estudo do Evangelho. Na verdade, médiuns são todos os homens, todas as criaturas terrestres, à exceção dos animais, porque os animais ainda não têm o pensamento contínuo que tem o reino nominal. Então, mediunidade, como já estudamos aqui exaustivamente, é sintonia. A nossa mente é uma estação radiofônica ou de televisão que tem uma característica em especial, porque uma antena de televisão, ela só transmite. A nossa mente transmite e recebe. Quando estamos num grupo, nós estamos emitindo ideias, pensamentos, formas, pensamentos, e estamos absorvendo os pensamentos que são emitidos no grupo que estamos participando. Mediunidade é isso. Então, abrimos nosso canal de sintonia para o entrelaçamento com o mundo espiritual, ou para registrarmos os pensamentos daqueles espíritos amigos mais esclarecidos que nos trazem conforto, esclarecimento para nós e para os que nos cercam, ou abrirmos os nossos contatos aos irmãos sofredores do mundo espiritual, para que eles sejam
consolados, esclarecidos, porque nós, médicos, trazemos conosco no nosso arcabouço mediúnico, digamos assim, os fluidos humanizados, materializados, que ajudam a esses espíritos necessitados na sua conceituação, no seu encontro consigo mesmos. Esses espíritos estão no mundo espiritual, deixaram a Terra, estão perturbados e não sabem onde estão, o que são, provisoriamente materializados. Através do médium, eles conseguem ouvir os esclarecedores espirituais, são médiuns doutrinadores, e eles se confortam, se esclarecem e podem ser encaminhados, e é o que nós desejamos, para o consolo desses irmãos. Mas, meus amigos, nós gostaríamos de, nessa noite, falarmos um pouco mais longamente a respeito do Evangelho. São mais ou menos 28 capítulos. Mais ou menos não, exatamente 28 capítulos. É que o 28º capítulo do Evangelho é aquele capítulo que fala sobre depois do capítulo Pedi e obtereis, aquele capítulo que fala sobre as preces, ou preces espíritas, como querem alguns. Vejam bem, amigos, eu estou falando, sem dúvida, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: eu estudo o Evangelho, mas vocês estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho. Opa, peraí, vamos devagar. Jesus só escreveu uma vez. Surgiram nas páginas dos comentaristas, dos críticos, ao longo da história, muitas afirmações de que Jesus não sabia escrever. Não é verdade. Eu evoco o testemunho do próprio Evangelho, quando trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério para testar o Senhor. Então diziam os fariseus: Senhor, segundo Moisés, a mulher que for flagrada em adultério deve ser apedrejada até a morte. Aí a gente abre um parênteses engraçado, né? Ela não seria adúltera sozinha, não é isso? Então, ela devia ser apedrejada. E aquele que a tornou adúltera, pelo que me consta, embora eu não seja um grande, profundo conhecedor da gramática, ao que me consta, o masculino de adúltera é adúltero. Então, se há uma adúltera, porque é uma adúltera. Então, se ela deve ser apedrejada em praça pública até a morte, o masculino, que é o adúltero, creio eu, como existe o princípio de direito, deveria também ser apedrejado em praça pública. Mas era uma lei em que Jesus, no seu primeiro capítulo, falou exatamente sobre isso. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porque Jesus fez esse complemento, dar-lhe cumprimento. É porque não foi cumprido. Eu não vim destruir a lei, capítulo 1, mas dar-lhe cumprimento. Por que razão? Porque não basta ter a lei, não bastam os cultos externos, as fantasias, os templos faustosos, suntuosos, os rituais, as liturgias, os paramentos, os cantos. É muito bonito. Você chegasse num grande templo e ouvir a 9ª Sinfonia. Um dia eu fiquei até 1h da manhã para ouvir na cultura a 9ª Sinfonia de Beethoven. Então vejam, é uma coisa muito gostosa, mas a missão do Evangelho, e voltamos ao início dos nossos comentários, é o código de princípios morais do universo. Isso é o Evangelho.
O Espiritismo é o código de moral, de princípios do universo, é a mesma coisa. Só que naquela língua arcaica, só o espírito da hierarquia de Jesus para nos trazer esses ensinamentos. Então vejam só, trouxeram uma mulher presa em flagrante adultério. Então disseram os fariseus que ela, segundo a lei de Moisés, devia ser apedrejada até a morte. Se Jesus diz assim, apedreja, ele estava sendo contra as suas lições, que eram eminentemente lições de amor. Jesus ensinava a amar ao inimigo. E como ele iria dizer a ele, apedreja a mulher? Então ele estaria desdizendo a sua doutrina. Mas ele diz, não apedreja, ele estaria indo contra a lei mosaica, que era a lei que ele vinha acertar as veredas. Porque eram estatutos muito nobres, muito sábios, mas que foram humanizados, transformados em grandes e suntuosos templos, com paramentos, com toda uma exéquia, com todo um clero da época. Havia lá as suas autoridades, como temos até hoje. Então era preciso acertar o passo. Mas Jesus então pegou uma varinha e começou a escrever no chão os crimes cometidos pelos presentes. Então aqueles acusadores daquela mulher iam lendo e iam se retirando, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque sendo mais velhos, haviam errado mais. Então os crimes eram mais chocantes. E por fim, ficou Jesus e a mulher. Contamos essa passagem apenas para ilustrar que Jesus era alfabetizado. Quem disse em contrário, cometeu um erro comparado com o próprio Evangelho. Jesus falava o aramaico. À época predominavam duas línguas, o aramaico e o hebraico. O hebraico era mais ou menos como o português hoje, uma língua assim mais popular. E o aramaico era como o espanhol, uma língua, um idioma mais internacionalizado. Então as pessoas mais cultas falavam aramaico, que era a língua que Jesus usava, mas que era entendida. Se aqui alguém falasse em espanhol, em very good Spanish, todos nós entenderíamos, não é isso? Porque é para nós uma língua latina com a qual temos muita familiaridade. Então, Jesus era alfabetizado. Então, vejam só, a missão de Jesus era retificar aquele passado. Mas, peguem lá um exemplar do Novo Testamento e vejam o que está escrito. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas, porque Jesus não escreveu o seu Evangelho. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é tão legítimo, eu diria até que mais legítimo, por uma razão muito simples. Porque o Evangelho segundo Mateus, nota-se na obra de Kardec, que Kardec tem uma certa preferência pelo Evangelho de Mateus. Há uma predominância muito grande das citações de Mateus na obra de Kardec, conquanto também apareça Lucas, João e os quatro evangelistas. Então veja, amigos, por que consideramos nós espíritas o Evangelho segundo o Espiritismo mais legítimo? Porque os evangelhos escritos por João, Lucas, Mateus e Marcos foram escritos por homens. E o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua predominância, escrito pelos próprios Espíritos, pelos Espíritos esclarecidos. Então nós temos uma expressão
do Evangelho muito mais robusta, muito melhor autorizada, muito melhor avalizada. E um detalhe: os evangelhos primitivos foram escritos naquelas línguas, naquelas letras simples da época, onde nós temos passagens de difícil interpretação. Por exemplo, há um dos capítulos que é a chamada estranha moral, odiar aos pais. Puxa vida! Ora, no capítulo Jesus diz que devemos honrar pai e mãe, e mais adiante diz que devemos odiar pai e mãe. Acho um contrassenso, né? Na verdade, o odiar pai e mãe saiu com tal expressão pela pobreza da língua da época. Da mesma forma, aquele capítulo em que o apóstolo se refere a amar ao inimigo. É uma coisa assim, estranha. É tão estranho odiar pai e mãe como amar o inimigo. São questões vernaculares. A língua da época era uma língua pobre. Hoje não. Hoje nós temos assim uma quantidade de expressões tão grande que mesmo aquelas pessoas mais cultas, mais letradas, aqui e ali acham num texto uma palavra que tem que ir lá no dicionário para descobrir o que é aquilo. Ah, agora eu entendi, né? Porque são palavras, termos que nós não conhecemos, e isso acontece mesmo com as pessoas cultas. Tal a riqueza da língua, mas não era naquela época. Como não havia uma expressão adequada, saiu amar o inimigo. Mas não pode ser esse. O amor do amigo não pode ter a mesma conotação do amor do inimigo. Ou, em outras palavras, eu sou capaz de brincar com o meu gatinho, com o meu cachorrinho, mas não entraria na jaula de um leão, não é isso? Principalmente na hora do almoço, né? Se depois do meio-dia, né? Você vai lá, o que acontece? Então nós amamos o leão, mas não entramos na jaula dele. Então, o amor, que na nossa atualidade significa confiança, integração, não é possível com o inimigo. Se alguém me odeia, se alguém me quer pelo lado avesso, eu tenho que ter uma cautela, como o próprio Cristo colocou adiante: sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Meus amigos, nós estamos hoje assim, excursionando fartamente sobre o Evangelho, para chamar a atenção de nós médiuns, que vai adiantar pouco nós sabermos que nós somos um ser pensante, que emitimos formas mentais, correntes mentais, externamos, que recepcionamos outras tantas correntes mentais, que elas formam os fluidos, se nós não nos evangelizarmos. Se nós queremos a melhoria dos espíritos necessitados que nos procuram, nós temos que intimamente nos prepararmos para criarmos no nosso campo magnético qualidades específicas, intrínsecas, para que esses irmãos nossos sejam beneficiados. E nós vamos encontrar isso só no Evangelho de Jesus. Se nós não estudarmos, infelizmente eu não trouxe aqui o meu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta como seu primeiro capítulo essa expressão de Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe conhecimento. Depois Jesus segue adiante dizendo que o meu reino não é deste mundo.
Meus amigos, alguma dúvida? E não pode ser. Por que não pode ser? A Terra, o planeta terrestre, tem mais ou menos 4 bilhões de anos de existência. Mais ou menos. Vocês lembram, vocês eram crianças nessa época, né? Quando a Terra foi fundada, 4 bilhões. Há quem fale em 3 bilhões, 800 milhões, não vem muito ao caso, não? Alguns astrônomos, alguns geólogos falam em 4 bilhões, 200 milhões de anos. Não vem muito ao caso. Ora, assim como a Terra tem cerca de 4 bilhões de anos, ela vai viver, cresce, que ela está mais ou menos na metade do seu prazo de validade. Então, acredita-se que a Terra deve ter uma vida útil de 10 a 12 bilhões de anos. E aí ela estará gasta. Tudo no universo tem começo, meio e fim. Tudo. De ordem material. Nada existe material que tenha conotação de eternidade. Então, tudo tem seu tempo. A Terra também. Por isso que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, porque a Terra está fadada ao desaparecimento. E aí eu quero ver as pessoas que brigam por causa de questões territoriais, raciais, filosóficas. Se o planeta terrestre vai desaparecer. Eu vi no outro dia um cavalheiro dizendo que a temperatura interna é de muitos milhões de graus. Meu pai do céu, aquilo quase assim perfurou os meus tímpanos. Se a Terra tivesse milhões de graus no seu interior, ela se volatizaria, ela explodiria, porque nem no Sol nós temos tais temperaturas. Há limites. Então, meus amigos, meu reino não é este mundo. É só você sair aí na rua, você vê que não é, o reino do Cristo ainda não está na Terra. Por que razão? Primeiro, porque a Terra tem seu prazo de validade. Segundo, que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Nós estamos numa transição para deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, onde os espíritos portadores do elevado grau de perturbação terão a sua reencarnação passageira na Terra, uma prova necessária para o habitante terrestre, e esses espíritos serão transferidos para mundos primitivos. Então Jesus nos chama a atenção para tudo isso. Meu reino não é deste mundo. Nos fala, bem-aventurados os aflitos. Meus amigos, aflitos são aquelas pessoas que lutam, que batalham, que se angustiam. E vejam só, não quereria o mestre se referir unicamente àquelas pessoas que sofrem traumas físicos graves. Quem administra uma grande fortuna, quem governa um país, uma mãe de família que orienta uma família, é bem-aventurada a aflita, principalmente se tem filhos adolescentes. Basta um. Meus amigos, então o Evangelho é um manancial de luz. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Eu estou mais ou menos seguindo a ordem dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, seus 28 capítulos. Ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse mesmo capítulo há uma passagem em que Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem que eu sou? Aí um apóstolo diz: uns dizem que é João Batista, Elias, ou alguns dos profetas ressuscitados. Ora, o profeta tinha vivido há 600, 800 anos atrás. Ele não pode ressuscitar.
Meus amigos, uma vez a morte cerebral, uma vez a parada cardíaca, quebram-se os vínculos do corpo espiritual com o corpo material, e todos aqueles inquilinos trilionários que temos do nosso corpo, eles começam na sua função de decomposição cadavérica, cumprindo as leis naturais, crime nenhum. E aí o nosso corpo se dilui no túmulo, e toda a matéria dali exaurida vai alimentar as plantas, aí o capim cresce, o boi vai lá, come o capim, o homem vai, come o boi, e agora? Como é que fica? Quem ressuscita? Era homem, virou bactéria, virou um sumo putrefacto cadavérico na cova sepulcral. Augusto dos Anjos gosta muito disso, vocês sabem bem, né? E aí surgem os vegetais, e às vezes sobre uma cova surge uma flor linda, que exala um sutil aroma, como a natureza, a química divina é extraordinária. E é por isso que todos os dias nós louvamos a sabedoria e a beleza divina. Então, meus amigos, é necessário nascer de novo. Se disseram, Jesus era João Batista, mas João Batista diziam que João Batista era Elias, mas Elias viveu há séculos, João Batista foi visto criança, então ele não podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Já pensaram o Elias que foi sepultado há séculos? Como é que ele surgia agora? Um esqueleto, talvez, né? Talvez nem isso, né? Jesus, no capítulo 3 de João, entre os judeus havia um homem de grande cultura, ele era senador entre os judeus, Nicodemos. Então vejam que os homens cultos iam lá ouvir as prédicas de Jesus. Então ele chegou, mestre, como é possível eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus respondeu, mas tu és mestre em Israel ou desconheces essas coisas? Verdade, vos digo, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Aí aparecem pessoas dizendo, esse nascer de novo é assim, o nascer filosófico, é o nascer da pessoa que entra para a minha religião, para a minha igreja, aí ele nasce de novo. Vejam só, amigos, menos verdade. Vejam, mestre, como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Então, o diálogo entre Jesus e Nicodemos era sobre reencarnação, mesmo. Não era sobre reforma moral, ética, filosófica, religiosa. Era renascer mesmo. Então Jesus disse, tu és mestre em Israel, tu conheces essas coisas? Em verdade vos digo que o Espírito sopra onde quer. Não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai, porque é realmente isso. Quando nós recebemos aquele pimpolho, tão bonitinho quando nasce, é sempre a cara do pai, não é isso? Bonitinho que só. Nós não sabemos quem ele é, de onde vem, de onde vai. Então o Espírito sopra onde quer. Então, se Nicodemos foi falar com Jesus sobre reencarnação, era porque Jesus, em particular com os apóstolos, ensinava a sábia lei natural da reencarnação. E se Jesus não o fizesse, ele teria rejeitado frontalmente, como rejeitou muitas coisas. Não, eu nunca disse que é preciso nascer de novo. Eu nunca falei em reencarnação, porque você vem me questionar uma coisa que eu não disse. Mas Jesus disse, tu és mestre em Israel, desconhece essas coisas? Então ele confirmou a lei da reencarnação. Um outro capítulo do Evangelho,
é aquele que fala do Consolador. Então diz Jesus: muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu vos enviarei, pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, que ficará convosco para todo sempre, vos lembrará tudo que vos tenho dito. Aí eu abro um parênteses. Lembrará tudo que vos tenho dito? É porque os homens esqueceram. Só se lembra aquilo que foi esquecido. E vos ensinará todas as coisas. Meus amigos, então dizia Jesus, quando chegar aquele Espírito da verdade, e realmente o ser espiritual que dirigiu a obra de Allan Kardec foi o Espírito de verdade, que não era nem mais nem menos do que o próprio Cristo, manifestando-se na obra do Consolador prometido. Então, meus amigos, a doutrina espírita é chamada de Consolador, e é realmente. Nós entramos no mundo em lutas terríveis, batalhas enormes. A gente poderia dizer assim, todas as pessoas: puxa, eu estou vivendo os momentos mais complicados da minha vida, todos os dias, do berço ao túmulo. Todos os dias são os dias mais trágicos da nossa vida. Agora, nós espíritas sabemos o que estamos fazendo aqui. Sabemos por que estamos sofrendo. Eu já comentei com os amigos, creio que sim, o trabalho que fazíamos no leprosário. E lá fizemos uma grande amizade com um ranceniano de nome Oscar. Ele era todo deformado, seus pés eram pareciam duas patas de elefante, as mãos eram 2 cotocos, ele não tinha a pálpebra de um dos olhos, ficou cego daquele olho. E eu nunca esqueço, um dia ele veio e me deu um abraço. Meus amigos, mexe, quero que alguém aqui me diga que não. Aquele homem cheio de flores roxas pelo corpo, pelo rosto, lhe dá um abraço, encostar o seu rosto assim. Ele me disse assim: meu querido irmão João Moura, nós espíritas somos milionários da felicidade. Vejam, meus amigos, um homem que era um monstro, nós somos felizes, porque os homens estão lá no mundo destroçando suas vidas, e aqui nós estamos resgatando. Nós estamos aqui sob a égide de Jesus e sobre o consolo dessa doutrina de claridades imortais, que é o Espiritismo. Eu, quando vim para cá, eu era o maior revoltado aqui desta casa, deste deusocômio, desses monstros vivos. Aqui é o rebutalho da humanidade, porque ninguém vem aqui, nem os nossos entes queridos. Eu tenho 8 irmãos, nunca um deles veio aqui me visitar, mas os espíritas vêm. Então você sentir aquele rosto violáceo encostado ao seu, meus amigos, é realmente essa doutrina maravilhosa que nos coloca o Evangelho à luz do entendimento, da racionalidade. Jesus não quer aplausos, não quer louvaminhas, não quer torcedores. Torcedor quer o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo. Jesus quer irmãos reformados. E o Espiritismo é, sem dúvida, o consolador que Jesus nos ofereceu. Então, meus amigos, mediunidade é viver essa doutrina, estudar essa doutrina
O médium precisa ter o Evangelho segundo o Espiritismo como seu livro de cabeceira. Porque eu ia naquele leprosário, meus amigos. É fácil aqui falarmos para pessoas simpáticas, cultas, elegantes, bem vestidas. Mas lá não tinham cadeiras. Aquelas pessoas não sentavam em cadeiras, sentavam no chão. Ficava eu de pé falando para um auditório, 350, 400 pessoas, 400 monstros, que esperavam a semana para que alguém lá fosse falar de Jesus àqueles corações, sobre as luzes da doutrina espírita. Então, meus amigos, como nos sentimos pequenos diante daqueles sofredores superlativos, que depois nos abraçavam, nos beijavam, nos traziam o seu carinho. Nunca tivemos nenhum problema de saúde, embora reconheçamos que são bactérias terríveis, que encontram eletividade naqueles corpos de espíritos comprometidos com um passado de tragédias terríveis. Meus amigos, que Jesus nos abençoe nessa noite e que possam aqueles irmãos lá daquele hospital de rancenianos receberem nessa noite as nossas expressões de carinho. Que Jesus nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.